É você alguém que arma armadilha para outro? Porque se você é alguém que arma armadilha para os seus irmãos, mesmo que nenhum irmão saiba, Jesus vê, Ele sabe. É você alguém que arma ciladas? É você que arma tropeço para alguém? Que diz, olha, vamos fazer isso, não tem nada demais. Jesus está vendo. E Ele diz nessa carta, eu pelejarei contra eles com a espada que sai da minha boca. Lembra da figura de Apocalipse 1? Que Jesus tem uma espada de 2 gumes na boca, e Ele fala da sua palavra. Ele está falando que Ele vai falar contra essas pessoas e vai discipliná-las. A ponto, em algumas igrejas você vai ver que Jesus tirava a vida de pessoas. Quando há pessoas na igreja promovendo o mal, e não abandona esse mal, o próprio Jesus vai lá e pune. Porque nem sempre numa igreja você pode conhecer as coisas que acontecem, mas Jesus vê tudo. Uma região próxima de Campinas, houve um problema muito grave numa igreja. E enquanto a igreja enfrentou aquele problema, reuniu 2 irmãos da igreja e um começou a acusar o outro de uma coisa terrível. Então foi levado para uma assembleia e a assembleia tinha que decidir, mas os 2 eram muito convincentes. Eles disseram, eu fiz isso, e o outro falou, é mentira, pastor, irmãos, acreditem em mim. E a igreja se reuniu para avaliar aquela questão e não chegaram a nenhum veredito, porque não tinha como saber quem estava dizendo a verdade, não havia provas. Mas um deles estava mentindo. Então naquela manhã, o pastor, depois de muito desgaste, o que vai fazer? A igreja foi reunida, então o pastor disse, nós vamos orar. E nós não vamos decidir nada sobre esses irmãos, porque nós não temos como resolver a questão. Mas vamos pedir para Deus, o Senhor Jesus que está entre nós, que conhece, que Ele use a sua espada, que separa as coisas, e Ele mostre a verdade. Eles oraram e falaram, Senhor, nós não sabemos. Nós somos crianças, somos limitados. Põe a tua mão sobre essa questão. O Senhor pediu para que a igreja julgasse coisas, mas nós estamos dentro do nosso limite, não podemos ver. Senhor, julgue essa questão. E a assembleia acabou, todos foram para casa e foi dito para, olha, ninguém mais toca nesse assunto. Deus agora está numa esfera maior, deixa lá. Naquela semana, um daqueles irmãos faleceu. Na mesma semana, um deles pereceu. E na próxima reunião, do próximo domingo, a igreja foi tomada por um temor muito grande. Muito grande. Deus falou, eu julgo. Eu tenho uma espada afiada. Meses depois, cerca de 1 ano e meio depois, a mesma igreja passou por um problema semelhante. E se reuniu e 2 irmãos disseram, A e B. Quem está dizendo a verdade? Não sabemos. E o pastor falou, então vamos orar para entregar a mão do Senhor. E um deles levantou, eu estou mentindo. Porque imediatamente a mente dele lembrou do que havia acontecido. Nós não prestamos culto a um Deus morto. Nós prestamos culto a um Deus que é vivo, um Deus que tem uma espada. E Ele usa a espada, inclusive nos seus filhos. Então você deve buscar a Ele com santo temor. Deve receber, acolher todos os elogios que Ele fizer para a sua vida. Mas deve lembrar que há uma repreensão também. E quando você não escuta a repreensão ao seu pecado, Ele vai lhe dar. E quando Ele lhe dar, não há quem refreie a sua mão. Não adianta a igreja dizer, Senhor, não há quem vá refrear, não há quem vai intervir por você. Ninguém pode mais. Lembre-se disso, quando o mundo te afrontar, resista ao mal, mas lembre-se de manter pureza dentro da igreja, na sua vida particular.